chegando aí no penúltimo tema. Hoje nós vamos estudar sobre a Nova Jerusalém. Amanhã nós vamos estudar sobre a Nova Terra, porque existem textos que falam apenas da cidade da Nova Jerusalém e tem outros textos, outras passagens que falam da Nova Terra em si, certo? Então hoje nós vamos dividir o estudo entre Nova Jerusalém e Nova Terra. Então vão ser dois estudos maravilhosos, dois estudos muito bons para nós aprendermos, para nós relembrarmos, né, do que nós passamos nos estudos. E a realidade da Nova Jerusalém, da Nova Terra, não é algo dito apenas no Novo Testamento, mas são vários textos que são colocados desde o Antigo Testamento. Naquelas promessas que eram feitas para o Israel antigo, de que eles iriam habitar num lugar de paz, num lugar onde as nações iriam deixar de lado as suas armas e trocar por arados, por podadeiras, e que tudo ia ficar um clima pacífico, um clima amistoso entre o mundo todo. Aquelas profecias que não se cumpriram com Israel antigo porque eles foram infiéis, então Deus pegou e jogou todas aquelas profecias para o futuro, que é para quando o Israel espiritual, o povo de Deus, estiver no novo céu, nova terra que Deus há de fazer, certo? Então não é que Deus mentiu nas suas promessas ao povo de Israel, ele só mudou o público-alvo. Essas promessas vão se cumprir, mas no futuro, em nós, certo? Então vamos lá. Então vamos relembrar aqui o que é que o estudo fala, o que é que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém. Tem vários detalhes interessantes sobre a Nova Jerusalém que poucas pessoas conhecem, que muitas pessoas conhecem apenas o básico dos estudos bíblicos, mas vale a pena a gente relembrar aqui alguns detalhes. Então, nós todos sabemos que a Nova Terra vai ter uma capital, uma cidade. As cidades de hoje no mundo, tem várias cidades famosas no Brasil e no mundo que têm vários apelidos, né? Por exemplo, Curitiba é chamada de cidade modelo, Rio de Janeiro é chamada de cidade maravilhosa, Nova York é como a cidade cosmopolita, e Jerusalém é chamada aí no capítulo 21, verso 9 e 10 o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E aí tem um detalhe interessante, gente. Aí no Apocalipse 21 diz que a cidade é a noiva do Cordeiro. Então nós somos o quê? Nós somos os que são convidados para as bodas. Os que são convidados para esse casamento. Sabia disso? Então, a cidade de Nova Jerusalém é chamada de noiva e nós somos aqueles convidados que o rei mandou que os servos fossem buscar nas ruas, nas encruzilhadas. Nós somos aqueles que foram chamados depois que os judeus rejeitaram o convite. Então nós somos convidados para essa festa, para nós sermos um só com a noiva e com o noivo, certo? Então a alegria se torna completa quando o casamento ali é consumado com todo mundo junto, certo? Então, a cidade santa é chamada de noiva do Cordeiro. Essa é uma expressão também usada desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando lá em Isaías, Deus se referia à sua igreja como a sua esposa, ele dizia: olha, porque o Criador é o teu marido, né? E lá em Efésios 2, quando diz assim, maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, Deus tem essa relação de amor com a sua igreja. Sua igreja muitas vezes é rebelde, trai, adultera, mas Jesus sempre corre atrás, Jesus sempre vai lá dar uma segunda chance, assim como Oséias fez. Então, essa é a relação entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a cidade santa, certo? Agora, mais detalhes sobre essa cidade. Como será essa cidade? Olha aí. Apocalipse 21, verso 12. Tinha grande e alta
fizeram essa pergunta algumas vezes. E por que a Cidade Santa tem muralhas se não vai ter inimigos? Né? Não é para se pensar isso? Por que a Cidade Santa vai ter uma grande e alta muralha, sendo que a cidade não vai ter mais invasão, não vai ter mais pecado? Por que não é como as cidades de hoje que você chega e vai entrando, não precisa passar por portão, não precisa passar por nada? É porque, lembre-se que João está escrevendo esse texto para as pessoas da época dele. E as pessoas da época dele não tinham como imaginar, né, uma cidade segura sem muralhas. Para eles, uma cidade sem muralhas é algo... É um vilarejo. Então, muralhas era símbolo de segurança. Então, para mostrar para eles que a Cidade Santa é uma cidade 100% segura, que não vai ter ataque, que não vai ter perigo, então o muro aí é um símbolo de proteção, certo? E aí, na muralha da cidade tem 12 portas. 12 portas. Então, nos 4 lados da cidade, cada lado tem 3 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aí, gente, talvez quando vocês leem assim no Revivado, vocês passam por cima, vocês nem param para refletir o significado disso aqui. Então, em cima de cada uma das portas tem o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, né? E deixa eu ver se aqui na frente vai dizer. Sim, aí a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, em cima de cada porta é o nome das 12 tribos. E embaixo da cidade, nos fundamentos, ou seja, nos alicerces, nos baldames da cidade, tem o nome dos 12 apóstolos. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Vamos parar para refletir no significado disso aí. O nome das 12 tribos representa o povo de Israel do Antigo Testamento. E o nome dos 12 apóstolos representa a igreja do Novo Israel, a igreja cristã no Novo Testamento. Então, juntando os dois, nós temos aí o povo de Deus ao longo de toda a história. Mas vamos prestar atenção no seguinte. As 12 tribos vêm dos 12 filhos de Jacó. Aqueles 12 filhos de Jacó, gente, não valiam nada. Aqueles 12 filhos de Jacó, eles eram os piores irmãos que a gente já conheceu na vida. Porque Rúben... deixa eu fechar o microfone, você tem alguém rindo aí. Então, olha só. Rúben, Simeão, Levi foram aqueles que mataram a cidade de Siquém. Estava todo mundo circuncidado, todos os homens da cidade estavam circuncidados, morrendo de dor. Eles foram lá e mataram a cidade todinha para tentar vingar a irmã. Mas um bocado de gente que não tinha culpa morreu porque eles foram lá e incendiaram a cidade. E que mais? Aí depois teve o episódio de José, que todos eles participaram, jogando José no poço e vendendo ele como escravo. Também mais uma maldade dos filhos de Jacó. Aí teve Rúben, que ficou com a esposa do pai, com uma das esposas do pai. Mais uma atrocidade cometida pelos irmãos pelas 12 tribos. Aí teve aquele episódio de Judá e a nora dele, que ficou com a nora sem saber. Mais um erro. Enfim, as 12 tribos de Israel, que depois geraram o povo de Israel, vinham desses 12 irmãos que não valiam nada e que cometeram todas essas atrocidades uns com os outros e com José. E mesmo assim, mesmo eles sendo errados, mesmo eles sendo daquele jeito, Deus deu a eles uma segunda chance através de José como governador, e Deus também deu a eles o privilégio do nome deles estar em cima de cada uma das portas da Cidade Santa. Amém. Olha aí o poder da graça de Deus. Pegar aqueles 12 homens imprestáveis, transformar eles no povo de Israel e dar a eles o privilégio do nome deles estar na Cidade Santa. Então, ali, gente, o nome deles é um lembrete de que a graça pode alcançar qualquer um. Até as piores pessoas podem ser transformadas por Deus e ter o seu nome lá, ter a sua presença lá. E os 12 apóstolos?
A gente só pensa neles como já como os pregadores do Evangelho, já como aqueles do livro de Atos. Mas pensar que na cruz, nenhum deles ficou com Jesus, só João. Um traiu, o outro negou 3 vezes e o resto fugiu, se escondeu com medo. E durante o ministério de Jesus, todos eles duvidavam que Jesus fosse o Messias, brigavam para ver quem seria o maior, não tinham consideração nenhuma viviam duvidando do que Jesus estava querendo fazer. Então, os 12 apóstolos também não eram referência, não eram ótimos seguidores, certo? E mesmo assim, Jesus agora, depois da sua ressurreição, Jesus vai até eles. Porque se Jesus fosse outro mestre qualquer, diria, não, eu não quero mais saber desses discípulos, não. Me abandonaram tudo enquanto eu estava precisando, não vou mais atrás deles. Jesus volta, perdoa a incredulidade deles, dá a eles agora uma missão, diz para eles esperarem o Espírito, e quando o Espírito vem, aí eles são capacitados a pregar o Evangelho. E aí Deus dá a honra do nome deles estar nos fundamentos da cidade. Mais uma vez, o alcance da graça de Deus. O alcance da graça de Deus alcançou os 12 irmãos e alcançou os 12 apóstolos. Então, isso é um lembrete do que a salvação, até onde a salvação pode ir. Agora, gente, a cidade ela é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, basicamente, gente, a cidade santa, ela é um cubo. Ela é um cubo. Porque para ter comprimento, largura e altura tudo igual, ela é basicamente um cubo. E se você for considerar aqui, se cada lado, um estádio, gente, ele equivale a 185 metros. Então, 12.000 estádios seria equivalente a 2.218 quilômetros. Olha aí. Então, se for... O texto não informa se essa é a medida do perímetro da cidade, a soma de todos os lados, ou se é só de um lado. Se for o perímetro, cada lado tem por volta de 551 quilômetros, certo? Então, fica um pouco imprecisa essa medida. Mas a maioria dos teólogos confirma que essa cidade vai ser um cubo, certo? Vai ser aí um grande bloco. Então, essa cidade vai ser diferente das cidades que a gente conhece hoje, certo? Se eu não me engano, já vi em algum lugar que essa cidade é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. Assim, o comprimento dela é um comprimento gigante, certo? Aí, gente, um detalhe que eu acho muito fantástico em toda esses detalhes da Cidade Santa. Nas cidades hoje, nós temos um centro e nós temos as periferias. Quem mora lá no Irmandalva, quem mora lá na favela, que o pessoal gosta de chamar, então mora longe do centro, mora longe do Banco do Brasil, mora longe ali do braço do prefeito. Então, existe o centro e existe a periferia que fica longe. Então, as pessoas precisam ou vir andando uma grande distância, ou pegar um Uber, que agora em Açu tem Uber, pegar uma alternativa para vir para o centro. Então, as cidades hoje têm esse problema da distância entre o centro e a periferia. E aí, gente, um detalhe que eu acho fantástico na Cidade Santa é o seguinte. Se você for ler aí o verso... Não sei se vai ter aqui. Se você for ler aí o verso 3, de Apocalipse 21 diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém. Então, o desejo de Deus desde o começo é morar junto com o ser humano. Por isso que ele vinha todo dia e tardezinha conversar com Adão e Eva. O propósito de Deus é estar junto, é estar perto. Quando o pecado separou Deus do homem, que ele não pôde mais vê-lo face a face, Deus novamente tentou se reaproximar através do santuário. Construa um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus quer ficar perto, Deus quer ficar junto. Quando o santuário passou, quando o santuário venceu, Jesus veio em pessoa. Agora era Deus em carne humana para estar junto do ser humano novamente. Então, o desejo de Deus é estar perto, é estar inserido no meio de nós, para que a gente perca esse medo dele, para que a gente não tenha mais distanciamento dele, para que todos nós fiquemos
juntos para que nós voltemos a ter aquele laço que tinha no começo. O pecado vive tentando nos distanciar, mas da parte de Deus não existe esse distanciamento. Ele quer estar o mais próximo possível. Então, hoje está à distância só de uma oração. Hoje a gente não consegue vê-lo, mas a gente consegue sentir a atuação dele em nossa vida. Mas quando a Nova Jerusalém chegar, nós vamos todos estar à mesma distância de Deus. O trono de Deus vai ficar ao centro e cada mansão dos salvos vai estar à mesma distância do trono do Pai. Vai ser como se fosse um grande hotel, com os salvos de todas as épocas, todos à mesma distância do trono. Não vai ter uma pessoa que vai ficar mais na periferia e as pessoas de mais condição, os mais consagrados, os mais fiéis vão ficar perto do trono. Não, todo mundo vai ficar na mesma distância. Amém. É o Pai querendo estar próximo de todos os filhos. Então, é isso que eu acho mais lindo da Nova Jerusalém. Esse formato, essa dinâmica, onde todo mundo vai estar junto de Deus, ali, vendo ele face a face, estando na mesma distância. Então, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém. Então, não precisa mais de iluminação de sol, não precisa mais de nada disso. Tudo isso aí é algo que a gente precisa aqui no mundo hoje, porque o sol, além de iluminar, tem outras funções de fazer crescer as plantas. Mas se lá nós temos o Criador de tudo, aquele que mantém tudo, não precisa de sol, não precisa de outra iluminação, basta ele. E lá não haverá mais noite. A noite aqui no mundo virou sinônimo de perigo. A escuridão, o breu, a incerteza ali do que tem por ali. A noite virou aqui no nosso contexto um sinônimo de realmente de terror. Então o dia lá vai ser sempre dia. Lá vai ser sempre dia. Até porque a gente não vai sentir sono. Mas ela disse que quando chegar lá vai tirar de um sono, vai deitar debaixo da árvore da vida, vai dormir, o cara nunca dormiu. Mas eu acho improvável. Lá não vai ter. Você não vai querer ficar parado. Você vai ter a sua juventude renovada, você vai ficar o tempo todo querendo explorar e conhecer mais e mais o universo. Você não vai querer ficar parado. Não vai sentir cansaço. O peso da glória é tão grande que vai superar tudo que você já imaginou. Amém. Então você não vai se acomodar, você não vai ficar estático. Sua vontade é continuar. Então, gente, mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sim, um detalhe. Lá não vai ter mar. É isso que nós vemos aí, ó, no capítulo 21, verso 1, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por que não vai ter mar? Porque, novamente, o mar, no nosso contexto hoje, o oceano, é sinônimo de perigo também. Porque é no mar, é no oceano, que muitos navios naufragam, muitos aviões caíram. É um lugar de tempestades, é um lugar de tormenta. Então, o mar virou para nós um símbolo também de perigo, de coisas assustadoras. Então, lá não vai ter mar. Não vai ter mar do jeito que a gente conhece. Lá vai ter o rio da água da vida. E esse rio vai sair do trono de Deus. E no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então vai ter alguém doente? Não. Essas folhas da árvore são um símbolo da longevidade dos salvos. Vocês lembram que lá no Éden, Adão e Eva, eles comiam da árvore da vida, e assim eles mantinham a sua vida eterna. Então era uma garantia de que eles vão se manter ali vivendo e mantendo a sua saúde, certo? Então, a árvore da vida é um símbolo de manutenção da longevidade, certo? Então, mas como é que uma árvore passa de um lado para o outro? É simples, ó. Tem jardins onde os cuidadores eles fazem isso aí, tá vendo? Ó? É uma árvore só e a raiz está de um lado e do outro do caminhozinho, da passagem aí, certo? E todos nós conhecemos o cajueiro aqui de Natal. O cajueiro tem um tronco, mas aí um galho caiu no chão, começou de novo. Aí o outro também caiu e começou de novo. E virou uma floresta de uma árvore só. Então você tem um tronco e tem os galhos que também viraram mini troncos
e assim virou um ecossistema, ali virou uma floresta, um bosque de uma árvore só. Então a árvore da vida é a mesma coisa. É uma árvore que começa de um lado e fica margeando o rio da vida. Então aquele vai servir para a cura dos povos. Então já não haverá noite, como eu disse, nem na luz do sol, porque Deus mesmo brilhará sobre eles. Quem poderá morar nessa cidade? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. E aqui no capítulo 21 tem uma lista de todos que não vão entrar lá. Deixa eu ver se essa lista aparece aqui. Aparece não, ó. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, não só aqueles que mentem por gostar de mentir, mas também aqueles que viveram pela mentira, que ao invés de espalhar a verdade, espalharam a mentira, todos esses, a parte que lhes cabe, será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, gente, esse grupo de pessoas não vai entrar no céu. No céu, sabe quem vai entrar? Ex-covardes, ex-incrédulos, ex-abomináveis, ex-assassinos, ex-imorais, ex-feiticeiros, ex-idólatras e ex-mentirosos. No céu só vai entrar pecadores que não são mais, pecadores arrependidos, pecadores convertidos, pecadores transformados. Amém? E esses pecadores transformados, eles têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Então, gente, é quando você se batiza, é quando você se entrega a Cristo, que você tem o seu nome lá, você tem seu nome escrito lá. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então você tem o seu caráter lavado no momento em que você decide abandonar a sua vida de pecados e permitir que Jesus agora cubra você com seu manto de justiça. É aí que seu nome é inscrito lá. É capaz de uma pessoa ter o nome inscrito lá e depois perder, seu nome ser apagado, ser riscado? É capaz sim. É capaz sim. Tem uma teoria de uma graça irresistível, de que uma vez que a graça lhe alcança, nada mais pode tirar você das garras da graça. Mas não existe isso. A graça, ela alcança sim, se transforma você, mas é preciso você manter a sua decisão todo dia. Se fosse assim, nenhum casamento acabava. Você se apaixonava, se casava e nunca mais se separava. Virava algo assim, colado, com super bom, nunca mais você saía. Por que casamento acaba? Porque o amor pode acabar. Se o seu amor por Jesus acabar, se você se afastar, então o seu relacionamento ele é rompido. Não porque faltou amor da parte dele, mas porque faltou amor seu por ele. Então pode se romper, mas também pode se reaproximar, pode se reatar. Essa é a beleza da graça. Amém. Quantas vezes, enquanto você estiver vivo, enquanto o Espírito Santo puder tocar no seu coração, esse relacionamento pode ser reatado, pode ser recomeçado. Agora, não podemos permitir que depois de muitas vezes o seu coração fique insensível e você não sinta mais nada, não sinta mais constrangimento nem dor ao pecar. Então, é preciso que enquanto nosso coração estiver suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo, nós possamos dizer sim e possamos aceitar o convite dele. E que um dia nós possamos estar na Nova Jerusalém. Amém. Que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Que todos nós possamos marcar um encontro debaixo da árvore da vida, ali no centro daquela cidade. Amém, Senhor. Então, gente, esse foi o estudo da Nova Jerusalém. Tem muitos outros detalhes que faltou eu dizer, mas eu quis me concentrar na essência dessa mensagem, que é essa esperança de morar junto de Cristo, de morar junto de Deus. Que você possa alimentar essa esperança todos os dias. Amém. Amém? Amanhã nós vamos estudar sobre a nova terra. Então estejamos aqui todos juntos amanhã para estudarmos sobre a nova terra. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela presença de todos aqui, todos aqueles que entraram aqui para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa enriquecer a vida deles com a esperança, que eles possam ter a certeza, Senhor, de que o Senhor está preparando mansões para nós. Sim, Deus. As mansões que um dia pertenceram àqueles anjos maus que se rebelaram contra Ti, agora elas estão sendo melhoradas, reformadas. Amém, Senhor. Obrigado.